E aí, pessoal, beleza? Vou falar rapidinho hoje sobre variação linguística e preconceito linguístico, tá certo? Para isso, eu vou focar no mapa conceitual que está aqui no PDF. Em outros momentos, eu vou trazer vocês aqui normal para a tela e para o bloco de notas. Tranquilo? Vou dar um zoomzinho aqui no mapa. O mais importante a gente pensar quando a gente vai falar de língua e linguagem é o quê? É que o objetivo principal de qualquer língua, de qualquer idioma, é a comunicação entre dois ou mais indivíduos, tá certo? Então, é uma coisa muito importante considerar que se um indivíduo ele conseguiu se comunicar com o outro, eu posso dizer que ele utilizou muito bem o seu instrumento linguístico, tá certo? Ou seja, ele utilizou muito bem daquele idioma que ele está fazendo parte. Então, antes de correção, antes de beleza, antes de norma culta, o principal objetivo de qualquer idioma, de qualquer língua, é o quê? A comunicação. E isso é importante dizer porque a comunicação ela não ocorre da mesma forma hoje, que nós temos aqui, eu estou utilizando o YouTube, as mídias sociais, uma câmera para me gravar, do que ocorria nos anos 50, por exemplo, quando estava surgindo a televisão, no século XIX, quando não tinha esses aparelhos tão desenvolvidos, ou até mesmo na época lá do Antigo Egito, da Roma Antiga, da Grécia Antiga. Isso significa que a língua ela se transforma, ela muda, ela varia. Por isso que eu uso o termo variação linguística. E eu vou dar aqui 4 grandes casos de variação linguística que estão colocados no mapa conceitual. As variações históricas, elas são muito comuns. E aí, galera, em relação às variações históricas, eu devo observar, por exemplo, a mudança que as palavras tiveram no decorrer dos anos. Vamos pegar uma palavrinha aqui. Você vai em muitas cidades do interior, é comum você observar a escrita daquele estabelecimento comercial que vende remédios como farmácia, com PH e alguns com Y, tá certo? Isso significa que eu mudei a ortografia da palavra que hoje eu escrevo assim. Eu poderia pegar outros exemplos, como o voz BC, que virou você, que era antigamente do voz BC, vossa mercê. Eu posso pegar um exemplo, por exemplo, do verbo haver. O verbo haver, ele fazia a mesma função que o verbo ter faz hoje, que é indicar posse. O Cadu tem um controle, tá certo? Ou seja, eu tinha esse verbo haver com essa indicação. Hoje o verbo haver praticamente indica a existência e é o verbo auxiliar. Então é muito importante perceber que a língua varia dentro do seu contexto histórico. Ok, galera? Vamos agora para outro tipo de variação, a variação geográfica. E aqui é claro que eu não vou desenhar o mapa do Brasil, que seria tão divertido numa aula presencial, mas eu tenho que observar que os idiomas variam de localidade para localidade. E aí, por isso que eu escolhi a foto aqui do Batman e do Robin, tá certo? O brasileiro não sabe falar português. A gente tem uma mania de achar que o português correto é único e exclusivamente o português de Portugal. Mas eu vou pegar outro idioma para a gente debater um pouquinho. O inglês. Se o inglês, se eu fosse pegar a mesma lógica, o inglês correto seria apenas o da Inglaterra. O inglês norte-americano e australiano, por essa lógica das pessoas que falam que a gente não sabe falar português, seriam incorretos. Mas eles não são uma forma incorreta da língua inglesa. Eles são única e exclusivamente variações do idioma do inglês. Assim como no Brasil, em Cabo Verde, em Moçambique, em Angola e em outros países, eu tenho uma variação do idioma português. Além disso, é importante ressaltar que o Brasil é um país continental. E como um país continental, dentro do nosso próprio território, eu tenho maneiras diferentes de falar. Por exemplo, o sotaque carioca, o sotaque gaúcho, o sotaque do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Amazonas. Ou seja, eu tenho variedades. Além disso, eu tenho variedades que estão colocadas dentro do contexto social dessas regiões. Vou pegar algumas palavrinhas básicas. O que aqui, por exemplo, em São Paulo, é denominado como gelinho, no Rio de Janeiro, é denominado como sacolé. Eu tenho variações dentro de uma mesma palavra, tá certo? Então, o semáforo,
conhecida em vários lugares do país, é conhecida em São Paulo como sirau, tá certo? Várias frutas, vários legumes mudam também, tá certo? Aipim, mandioca e macaxeira, que significam a mesma coisa. Bergamota, tangerina e mexerica, que também significam a mesma coisa. Então a variação geográfica também é muito importante. Tranquilo, galera? Vamos voltar agora aqui para a variação social, que é muito importante. Ou seja, o status social muda muito da relação. E isso é muito fácil de observar se você tem parentes que trabalham com algumas profissões específicas. Eu vou falar muito do pessoal do direito, formados, advogados, promotores, juízes. Eles usam muito o linguajar técnico, tá certo? Assim como os médicos, assim como outros tipos de profissionais. Além disso, a questão social está muito ligada ao acesso ou não à educação formal, ou seja, à educação do colégio, aquilo que eles aprendem. Tem um grupo de jovens que não tem acesso à educação formal hoje em dia no Brasil e era muito maior antigamente. Então, a posição social acaba refletindo ou não na linguagem. E, por fim, há uma questão situacional. O que isso significa? Que, dependendo da situação, eu vou utilizar uma linguagem diferente. Eu vou fazer um paralelo aí com o nosso modo de se vestir. Eu não me visto da mesma forma que eu vou para o colégio, que eu vou jogar bola, que eu vou para a academia, que eu vou para uma festa chique, tá certo? No mesmo modo, eu não falo da mesma maneira com a minha chefe, tá certo? Eu não falo da mesma maneira com os meus amigos quando eu estou curtindo no fim de semana com eles, e não falo da mesma maneira com uma criancinha de 5 anos. Eu mudo a minha linguagem de acordo com a situação. Então, é muito mais importante eu perceber que eu tenho um processo de formalidade e informalidade do idioma. Tá certo? Algumas situações são formais, por exemplo, uma prova, uma redação de vestibular, uma entrevista de emprego. E outras situações são informais, uma conversa de WhatsApp, um bate-papo com um amigo. Então, eu vou adequar a minha linguagem, seja ela falada ou escrita, a isso. E além disso, eu tenho que respeitar os diversos sotaques e as gírias e saber em que momento utilizar esses termos. Tranquilo, galera? E agora eu quero falar um pouquinho de preconceito linguístico. Porque se eu for pegar a palavra preconceito, nada mais é do que uma discriminação. E sempre que eu tenho uma discriminação, ela ocorre por um sentimento de superioridade da minha forma de falar, da minha forma de agir em relação a outra pessoa, ou, e também, tá? Ou por um desconhecimento da língua, ou seja, por um desconhecimento deste processo aqui de variação linguística. E o preconceito linguístico está ligado a uma questão de status. O que é correto é o que tem maior status social. O que é errado é o que tem menor status social. Então, eu julgo pessoas que falam errado, por exemplo, alguma pessoa que fala o problema é meu, tá certo? Eu julgo essa pessoa porque ela não tem o domínio da norma culta que é problema. Ou uma pessoa que faz a concordância incorreta. Os meninos estão chegando. Em vez de dizer os meninos estão chegando. Tá certo? Por quê? Eu julgo que ela não tem o domínio dessa norma de status social. O que a gente sempre vê no colégio, e é importante destacar isso, é uma norma que me dá um status maior dentro da sociedade. Não quer dizer que ela vai te fazer crescer financeiramente, tá certo? Mas você ter o domínio disso vai ser uma das ferramentas que você vai poder utilizar para ter maior reconhecimento social. E é importante considerar, que é muito válido, que o status está muito mais ligado a um fato que é extralinguístico, ou seja, que está fora da linguagem, que é um preconceito social, do que o preconceito linguístico em si. O que significa isso, galera? Significa que eu não tenho um preconceito linguístico puro e simples. Eu tenho um preconceito social que reverbera na linguagem e faz com que eu tenha um preconceito linguístico. Isso explica por que alguns sotaques são desprezados. Eu faço piadas, e eu sempre coloco aí que a piada é legal para quem faz, mas não é legal para quem sofre a piada, com o modo de falar de algumas pessoas, seja relativo à classe social, seja relativo à localidade geográfica,
seja relativo a estereótipos sociais que eu crio de determinados grupos, tá certo? Então, o preconceito linguístico nada mais é do que uma faceta desse preconceito social que está tão presente dentro do mundo em que nós vivemos. Então, é muito importante considerar essa variação linguística, gente. E para fechar, esta variação ela pode ocorrer em diversas frentes. Ela pode ocorrer na frente fonética, ou seja, mudar uma maneira, uma letra, um som. Por exemplo, a palavra porta. Se for alguém de uma região mais interiorana, porta. Se for alguém do Rio de Janeiro, porta. Tá certo? Eu tenho maneiras diferentes de pronunciar o som desse R aqui, tá certo? E isso é natural, não quer dizer que um esteja certo, que o outro esteja errado. Isso pode ocorrer dentro do contexto lexical, ou seja, em um estado, em uma localidade eu falo uma coisa de uma maneira, eu falo uma coisa de outra. Já dei um exemplo aqui, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que alunos tanto gostam. Gelinho sacolé, tá certo? E aí eu tenho diversas palavras que são normais dentro de uma região e que não são normais dentro de outra. E eu tenho dentro da sintaxe, tá certo? Eu posso ter uma maneira informal que eu usei de exemplo. Os meninos estão chegando. E notem que a pessoa não coloca que é totalmente singular, porque ela marca o plural nos meninos. Não quer dizer que na linguagem formal, ou seja, no exame de vestibular, numa prova, numa entrevista de emprego, eu vou utilizar este vocabulário. Mas eu tenho que perceber que ela marca o plural. E há uma lógica nisso, tá? Você nunca vai encontrar uma pessoa fazendo isso. Ou meninos estão chegando. Ao contrário, ela marca o plural no artigo. Além disso, essa frase que estaria incorreta do ponto de vista da gramática normativa, mas eu consigo passar a ideia de que estão chegando pessoas jovens do sexo masculino. Outro exemplo de variação na sintaxe ocorre com o uso do gerúndio no português. Então, estou falando com meus lindos alunos. Eu estou usando uma forma bem brasileira, tá certo? Que é usar o gerúndio para relatar uma ação que está acontecendo neste momento. Se eu fosse em Portugal, provavelmente estou a falar com meus lindos alunos. A forma estou falando no português de Portugal é muito mais comum ser utilizada com a preposição a seguida do verbo no infinitivo. Então, a variação ela ocorre de diversas maneiras e ela ocorre em diversos aspectos da linguagem, seja ele o fonético, lexical ou sintático. Espero que tenha sido legal a aula para vocês. Um enorme beijo na alma. Até a próxima. Tchau, galera!